Olha, vamos para a página 151. Ó, 4. Analise as imagens e explique que intervenções humanas ocorreram nas formas do relevo para possibilitar o uso de exploração do espaço. Para possibilitar o uso e a exploração do espaço, tá? Na primeira imagem, gente, vocês estão vendo? Aqui, ó. Primeira imagem, tá vendo? Olha lá, são vários canteiros, parece uma escadinha, né? E na segunda imagem, olha a segunda imagem. Olha a segunda imagem, tá vendo? Mais ou menos parecendo uma encosta de morro, não é verdade? Então tá, na primeira imagem, o que tá acontecendo ali? São vários canteiros, né? Que parece uma escadinha. O que tá acontecendo ali? A gente pode aproveitar esse terreno para quê? Essa escadinha, né? Esses, como que fala? Canteiros. Para quê? Para fazer o quê? Muito bem, isso mesmo, né? Então, esses estão explorando esse espaço para fazer. Percebe aqui, gente, olha aqui. Bem ao fundo, tá vendo? Verdinho, verdinho aqui, tá vendo essa imagem? Verdinho. Então, elas estão fazendo o quê? Estão explorando como? Muito bem, com a agricultura, né? Aproveitando o terreno para as práticas agrícolas, né? Então é por isso eles construíram esses terraços, né? Para fazer essas escadinhas de como é que fala? Sabe, o espaço, tinha esqueci o nome. Essas escadinhas que eles abriram, né? Para fazer esse canteiro, esses canteiros, assim, para fazer plantações, para plantar, né, na parte agrícolas, né? Então, por isso que eles fizeram construir esses terraços, essas encostas, tá bom? Para fazer a prática agrícola, plantações, fazer plantações, certinho? Agora, qual é a outra imagem? Que tá acontecendo no morro, né? É uma encosta de morro que sofre o quê? O que estão sofrendo ali? Né? Então, eles tá a perigo de... Porque quando tem uma encosta de morro, e olha só, onde tem essa imagem aqui, né? Então, o que eles estão... Então, aí nesse morro, o que eles têm que fazer? Né? Então, eles estão tentando, né, a instalação de concretos ali, para poder barrar, para não ter o desmoronamento, né? Porque quando no morro começa muita chuva, o solo encharca e aí começa a ficar mole, começa a descer, né? Por isso que muitas casas que são feitas em morros começam a desmoronar quando na época de chuva, quando chove muito. Então o que eles estão fazendo? Eles estão querendo colocar como é que fala? Instalação de concreto ali, né? Colocar telas para evitar o desmoronamento na estrada, principalmente. Lembra quando estava indo para Caraguá? Sempre tem aqueles morros onde quando chove muito começa o desmoronamento, né? O solo começa, quando na época de chuva chove muito, o solo encharca e aí começa a desmoronar, vai caindo água assim. Então aqui eles estão fazendo o quê? Tentando colocar telas, concretos, para poder não acontecer isso. Olha, a Tia Ângela tá mostrando para vocês, tá vendo? O que acontece quando chove muito? Ó, o solo encharca de água e começa o desmoronamento, tá vendo? Desmoronamento de terra, é o que acontece muito. Tá vendo aqui no cantinho? Isso, muito bem, tá vendo? E aí, nesse caso aqui da nossa imagem, o que eles estão fazendo? Colocando concreto, tela, para que não aconteça isso que a Tia Ângela colocou no vídeo. Isso acontece muito, gente, lá na estrada de Caraguá, quando começa a chover muito, sabe? Quando chove 2, 3, uns 5, 6 dias direto, muita chuva, acontece isso, que eles têm até que interditar a estrada para que não passe carro, para que não aconteça acidentes. Tá bom? Muito bem? Entenderam certinho? Isso mesmo. Ó, para ir além. A ação biológica dos seres vivos é muito importante para o processo
de modelamento do relevo. Considere os conteúdos da disciplina de ciência e pesquise os seres vivos contribuem para o modelamento do relevo e para a formação do solo. Registre as conclusões no caderno. Esse não precisa fazer não, tá bom, criançada? Vamos para a página 153. Ó, tá vendo? Ó, página 153, tá falando aqui, ó, do relevo. O relevo brasileiro. Tá vendo a imagem, gente? Olha que legal. Que lindo, né? Vamos lá. O que está retratado nessa imagem? O que está aparecendo nessa imagem? O que está aparecendo, gente? Olha lá. Tá vendo? Olha. Aqui, né? E tem esse lado também. Muito bem. Então, é um rio, né? Bem escavado em área de planalto e que foi representado para a formação do reservatório artificial que abastece a hidrelétrica. Tá bom? Então é isso, tá lá uma hidrelétrica aqui, né? Uma hidrelétrica, né? Então que o rio tem ali, né? Bem escavado para poder abastecer, né? Essa hidrelétrica. 2. Como é o relevo nessa paisagem? Esse relevo, gente, ó, mais ou menos plano. Tá vendo? Isso. Com um vale bem escavado, por onde ocorre um rio. Tá vendo? Muito bem. Agora aqui, ó. Considerando o que aprendeu no capítulo anterior, você saberia nomear essa forma de relevo? Qual que seria? Muito bem, criançada esperta. Olha lá. Seria planalto, né? Isso mesmo, porque tem pequenas ondulações. Não é verdade? Olha lá. Agora 4. Em sua opinião, essa forma de relevo é adequada ao tipo de uso que a sociedade faz dela? Então, gente, ó, vou fazer de novo, tá? Perguntinha. Em sua opinião, essa forma de relevo é adequada ao tipo de uso que a sociedade faz dela? Sim. Sim, tá, gente? Porque os planaltos são mais adequados à construção de hidrelétrica, tá? Porque proporcionarem a criação de reservatórios mais profundos e menos extensos que as planícies. Então, sim, tá, gente? Ó, vamos lá. Página 154. Muito bem. Ó, para início de conversa. A construção de barragem para a formação de reservatórios de água que movimente turbinas em usinas hidrelétricas é muito comum no Brasil. Os planaltos, relevo predominante no país, associado à grande presença de rios e a um regime de chuva geralmente volumoso, permitiu que a principal fonte de energia elétrica do Brasil fosse proveniente de hidrelétricas. Olha lá. 1. Observe o mapa do Brasil e responda as questões em seu caderno. Olha aqui, gente. Mapa. Tá vendo? Muito bem. Então, observando o mapa, agora a gente vai olhar aqui, ó. Brasil, tá vendo aqui? Brasil, hipsometria. Vamos ver o que é? Hipsometria é uma técnica utilizada para a representação de altitudes do relevo por meio de cores. Ah, então tá mostrando a altitude do relevo através das cores, tá, gente? Olha a legenda aqui, ó. Muito bem. Agora vamos para a página 155. Tá bom? Vamos lá. Página 155. Olha lá, gente. AB. Quais são as características do relevo no estado onde você vive? Não precisa copiar não, tá, gente? Só pra gente debater mesmo, tá? Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um amplo planalto, tá? E tem planícies litorâneas, tá bom? É só pra gente debater, certinho? Muito bem. Percebendo o relevo. O Brasil é um país muito grande, com paisagens naturais e culturais muito diferentes. Dependendo do local onde você mora, pode ser mais fácil ou mais difícil perceber diferentes formas de relevo. Para quem vive na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o relevo é muito evidente. Olha lá, gente. O relevo aqui, ó, no Rio de Janeiro. Tá vendo? Dá pra ver bastante montanhas, né? Já para quem vive em Brasília, as variações nas formas de relevo são menos evidentes. Observe. Olha aqui. Bem mesmo uma planície, né? Então, vamos lá.
especialmente nas viagens de carro ou de onde isso aqui é legal, tá, gente? Ó, podem ser percebidos diferentes desníveis do terreno ao longo do percurso, dependendo do trajeto. Pode haver descidas e subidas pelo caminho, no qual é possível ver morros, serras, chapadas, etc. E é por isso que se diz que a superfície terrestre é irregular, formada por diversos tipos de relevo. Depois da aula sobre relevo, veja o que Leandro contou de uma viagem. No sábado, eu e minha família fomos à praia. Para chegar lá, descemos a Serra do Mar. Na praia havia superfície plana. Então, gente, quando a gente vai viajar, a gente percebe vários tipos de relevos. Planície, planalto, montanhas, né? Depressão. Então, quando a tia Ângela vai viajar, lá assim para cidadezinha pequena, lá dá pra gente ver mais montanhas, né? Dá pra gente ver mais planalto, porque são um pouquinho planas com leves ondulações, não é mesmo? Agora, quando a gente vai pra praia, dá pra ver também muitos morros, montanhas, né? Depressões também dá pra ver. Só que a gente tem que parar e observar, não é mesmo? Aí, agora, a partir de hoje, quem for fazer um passeio ou uma viagemzinha assim de final de semana, eu sei que tem gente que não tá saindo dentro de casa, mas percebam o relevo. Olhem para você ver o tipo de relevo que dá para perceber. Muitas descidas, muitas subidas, né? Então, dá pra gente perceber nesses passeios que a gente faz, tá bom? Então aí, quando vocês forem viajar, lembrar, observa o relevo e conta para tia Ângela. Vocês já devem saber, né? Esses passeios que vocês fizeram, né? Antes da pandemia, vocês já devem saber contar para tia Ângela o que vocês viram. Que nem quando a gente vai pra praia. Quando a gente chega assim, né, lá indo para Caraguá, já tem aquelas lindas montanhas. Quando a gente chega, a gente já vê as lindas montanhas. E também vê planícies, né? Planícies litorâneas, que é lá perto do mar, não é mesmo? Então já dá pra gente perceber alguns, tá bom? Certinho? Muito bem. Por hoje é só de geografia. Grifa essa página para tia Ângela daqui, percebendo o relevo, e aqui, tá bom? Grifa para tia Ângela, tá bom? Tchau, tchau, beijinhos.